Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Antes da gente começar, eu queria convidar todos a fechar os olhos junto comigo e vamos, assim, de olhos fechados, entrar em sintonia, em elevação de pensamento, para sentir já a- toda a harmonia desse ambiente, os nossos irmãos espirituais que estão conosco. Em primeiro lugar, vamos sentindo a presença do nosso anjo da guarda, que sempre está zelando por nós, nos mostrando o melhor caminho a seguir. Vamos sentindo também um amor de mãe que nos envolve, que é Maria de Nazaré, que nos acolhe, nos acalma e nos conforta com seu amor de mãe. Ela nos abençoa e nos leva à presença de Jesus, nosso querido irmão, nosso modelo. Então, Cristo, nesse momento, nos abraça, nos envolve com seu amor, nos acalma, nos renova a esperança e a fé de seguir nessa jornada. Então, Cristo nos pega pelas mãos e nos leva à presença de, Jesus, de nosso Deus, nosso Criador, a qual só temos a agradecer a tudo o que tem feito em nossas vidas, pelo dom da vida, por todos aqueles que nos cercam e por este momento. Então, em forma de gratidão, vamos entregando a Deus a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, a reflexão de hoje, ela vai de encontro com algo que às vezes a gente pode questionar das atividades que acontecem aqui nesta casa. Por que a gente insiste tanto em todos os trabalhos, a gente insiste tanto em falar do Evangelho? A gente insiste tanto no estudo do Evangelho? Por que a gente insiste tanto em convidar a todos a fazerem uma escola de aprendizes do Evangelho? Bem, essa insistência ela não é por acaso, ela tem fundamento. Quando a gente entende que o Evangelho ele é muito mais do que as passagens que estão escritas na Bíblia, na verdade a gente tem que entender que o Evangelho, na verdade, é como se fosse um grande manual. É assim que eu encaro o Evangelho. É um manual. Da mesma forma que quando a gente compra um eletrodoméstico, a gente compra um equipamento eletrônico, ele vem com um manualzinho para ver como que a gente tem que usar, a melhor forma de usar, a melhor forma é, de, de tirar o melhor proveito daquele material, daquele equipamento. Eu enxergo o Evangelho como se fosse exatamente um manual para a nossa vida. É um manual que Deus entregou para a gente de como a gente deve proceder aqui na Terra, para ser mais feliz, para cometer menos erros que vão trazer exatamente consequências ruins para nós mesmos, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Isso foi dado por Deus. Nós temos o nosso livre-arbítrio de fazer as nossas escolhas. Por outro lado, junto com o pacote desse livre-arbítrio, Deus também entregou para nós a responsabilidade sobre essas escolhas que realizamos. Então percebam que a todo momento nós estamos fazendo escolhas. E essas escolhas, elas podem ser boas, ou seja, elas vão ter consequências boas para nós, mas também a gente pode fazer escolhas muito ruins, que consequentemente vão trazer para a gente frutos que não vão ser tão bons.
Isso não é castigo. Isso é exatamente o que? É a própria lei divina retornando aquilo que nós realmente plantamos. Tá? Como, né, Jesus já dizia, né, no próprio Evangelho, a cada um segundo as suas obras. Então, esse manual que, que foi entregue para a gente, que é o Evangelho, nada mais é do que, muito mais do que passagens. É a vida, é a vida de Cristo relatada no livro sagrado. Então, se você é como se estivesse entregando para a gente, como se tivesse entregado para a gente o seguinte: olha, esse daqui é um modelo de como proceder. E nesse modelo, nada mais é do que um modelo vivo, porque Cristo, muito mais do que falar, ele exemplificou para a gente. Ele trouxe exemplos de como agir. Lembrando, né, no momento crucial, aonde ele já tinha sido traído, aonde ele já tinha sido sofrido, né, na mão dos carrascos, ele já tinha apanhado, ele já tinha sofrido uma série de agressões. E mesmo assim, lá do alto do madeiro, ele pediu ainda a Deus perdão a todos aqueles que estavam fazendo aquilo com ele. Isso é um exemplo, né, de vida para todos nós. Que a gente não consegue, às vezes, perdoar uma situação tão pequena na nossa vida e Cristo vai lá e ensina um perdão para a gente, que é um perdão grandioso. Né? Um perdão para aqueles que estavam tirando a sua própria vida. Mas o importante que eu queria colocar é o seguinte: muito mais importante do que estudar o Evangelho é trazer esse Evangelho para dentro da nossa vida. É colocar esse Evangelho em prática. E isso é tão importante que o próprio Cristo, ele colocou no Evangelho essa importância. Tem uma passagem que está em Mateus, lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, Jesus ele relata uma passagem no capítulo 7, uma passagem que ele faz uma analogia entre aquele que pratica, né, estuda, conhece o Evangelho e pratica ele, faz uma analogia com uma casa que é construída ou na rocha ou na areia. Então ele diz assim: portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram de encontro àquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas por outro lado, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Então veio a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram de encontro com aquela casa e ela caiu. É interessante essa passagem, é muito interessante essa passagem, porque ela coloca duas situações muito diferentes. No primeiro momento, assim, foram duas pessoas que receberam as palavras do Cristo. As duas receberam a palavra do Cristo. Mas uma colocou em prática. E ela tinha alicerçado essas palavras, o Evangelho do Cristo, na sua vida de uma tal forma que veio a tempestade e aquilo ali estava sólido nela e ela aguentou passar por aquela adversidade. Enquanto aquela que só ouviu e esqueceu e não colocou em prática, aconteceu exatamente o contrário.
Essa tempestade que Cristo colocou, a chuva, o vento, simboliza exatamente as adversidades que a gente tem na nossa vida. Todos nós passamos por situações complicadas, situações de dor, situações de sofrimento. Ninguém é isento disso. Independente do credo, independente do poder financeiro, independente da cor, independente da religião, independente do poder, todos nós sofremos. A dor é como se fosse uma régua, né? Uma régua que nos baliza. A gente pode perceber isso, por exemplo, agora, nessa pandemia que todos nós estamos sofrendo. Todos nós estamos sofrendo num grau, de uma determinada maneira, num grau de intensidade. Né? A gente vê, por exemplo, aquelas pessoas que têm rios de dinheiro, elas têm que ficar, né? Elas estão isoladas dentro das suas casas, da mesma maneira daquele que tem um poder aquisitivo muito menor. Então, o sofrimento aqui, nesse momento, essa tempestade, todos nós estamos sofrendo. Né? Um com consequências mais drásticas, perdendo entes queridos, com entes queridos, né, familiares nos hospitais, outros sofrendo restrições financeiras, restrições de seu próprio sustento, mas todos nós estamos sofrendo. Então essa tempestade, que é essa pandemia, nesse momento está testando todos nós para ver se exatamente nós estamos com a nossa base, o nosso alicerce espiritual bem construído. E aí a gente pensa assim, mas como que eu posso perceber se eu estou bem ou estou mal? Eu vou dar um exemplo próprio. Tá? Algum tempo atrás, eu entrei numa situação muito complicada. Sabe quando você começa a receber muita notícia ruim, e é muita morte, e está fora de controle, e essa pandemia não tem fim, e você vai só recebendo notícia ruim, e aquilo vai crescendo dentro de você, vai tirando de você a esperança, vai destruindo a tua fé. Eu comecei a entrar uma situação como essa. E aí o que eu fiz? Eu cheguei em um momento e falei assim, não, eu tenho que parar com isso. Né? Eu tenho que ter certeza, eu tenho que volta lá no Evangelho, né? Que Jesus disse para a gente, né, que no mundo nós teremos aflições. Mas o Cristo falou assim, eu venci o mundo, tenham bom ânimo porque eu venci o mundo. Aí eu lembro do Cristo falando que bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Então, eu, eu comecei a perceber o seguinte, falei assim, não, eu tenho que parar com isso. Eu tenho que lembrar que tudo isso daqui, se nós estamos passando por isso, tem um motivo, tem uma causa, e não é em vão. Todos nós estamos passando por isso por uma grande razão que a gente ainda pode não conhecer agora, mas existe um significado. Existe um motivo por trás de tudo isso. Então que eu possa nesse momento me serenar, em vez de, aumentar o caos, aumentar, né, espalhar mais notícia ruim, que eu possa focar nas notícias boas, fazendo a minha parte dentro desse processo, cuidando da minha saúde, cuidando da saúde dos meus familiares, né? Mas não vou alimentar o caos. Eu vou trazer, né? Se o Cristo ele estivesse aqui hoje, encarnado no meio de nós, como o Cristo ele iria se comportar diante desse cenário que nós estamos vivendo? Será que ele ia espalhar o caos? Claro que não, ele ia espalhar a fé e a esperança.
de que tudo isso ia acabar, vai acabar um dia. Então é essa a nossa tarefa. É nesses momentos de aflição, a gente tem que lembrar que o Evangelho para a gente é um manual de conduta, um manual de como viver bem. Então, eu queria realmente que todos pudessem fazer uma reflexão do seu estado de espírito. Como que você está hoje, diante das adversidades que chegam até você? Será que você, será que você está bem alicerçado com a base do Evangelho, te trazendo essa fé e a esperança de que isso aqui tudo realmente é transitório? Então, o estudo do Evangelho e principalmente a prática do Evangelho para o nosso dia a dia tem essa importância, né? Não é decorar passagens do Cristo, não é decorar passagens da Bíblia, não. É fazer do Evangelho um manual para a nossa existência. Então, eu queria que todos fizessem essa reflexão e que a gente possa realmente trazer, como o próprio Paulo de Tarso colocou para a gente, que nós possamos ser imitadores do Cristo. E em todas as situações que acontecerem conosco, a gente possa lembrar o seguinte: olha, se Cristo estivesse no meu lugar, como ele se comportaria? Então, eu queria nesse momento convidar a todos novamente a fechar os olhos e, junto comigo, elevar o pensamento novamente, agradecendo a todos os irmãos espirituais que estão conosco, ao nosso auxílio. Vamos agradecendo a Deus por estar conosco, por sempre nos guiar. E agora vamos pedindo a Jesus que nesse momento leve conforto, leve o seu amor a todas as pessoas desamparadas, nas ruas, aquelas que estão nos hospitais, desenganadas pelos médicos, levando conforto a todos aquelas pessoas que perderam entes queridos, levando para eles que o Cristo possa levar esse consolo de que a morte não existe, de que a morte é uma separação momentânea, mas que o amor não separa aqueles que se amam. Então vamos pedindo que o Cristo abençoe todas essas pessoas que sofrem no mundo todo, nas guerras, as crianças abandonadas. Vamos pedindo que o Cristo também possa visitar nesse momento a nossa casa, possa também abençoar todos os nossos familiares, que Cristo nesse momento possa brilhar a sua luz dentro do nosso lar, iluminando a todos nós, e que o Cristo nesse momento ilumine a todos nós, ilumine a nossa jornada e que possamos continuar segurando em suas mãos e seguindo esse caminho até Deus. E esse é o nosso verdadeiro propósito. E que possamos lembrar desse momento, de estarmos com Cristo de mãos dadas, nos momentos de alegria e também nos momentos não tão felizes, pois Ele sempre estará conosco. Que assim seja. Muita paz e muita luz a todos.